E aí, Leonino, Leonina, tudo bem por aí? Chegou a vez de vocês descobrirem quais são as energias para o ano de 2026. Vou trazer para vocês uma mandala, que é uma adaptação de uma leitura que eu faço, de uma leitura particular, que mapeia várias áreas da vida. Apesar, né, de ser uma adaptação, é uma leitura bem completa, a gente vai conversar bastante a respeito de várias áreas da vida de vocês. A leitura que eu faço particular, ela é um pouco mais extensa, a gente analisa outras áreas da vida e está em promoção aqui, né, durante o mês de janeiro. Então, se você gostou dessa leitura e quiser realizar uma na tua energia, uma leitura um pouco mais abrangente, meu contato está aqui no descritivo do vídeo. Nossa, deu até um trava-língua. Meu contato está no descritivo do vídeo aqui embaixo. Entre em contato comigo, a gente marca, tá certo? Lembrando que para o mês de janeiro ainda tem promoções. Vamos lá? Então peço aí que se concentrem e vamos começar. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias, energias para o ano de 2026, coletivo do signo de Leão, leitura do signo de Leão. Diga lá, tarô. Eu vou disponibilizando as cartas e a gente vai conversando depois, né, o que cada casa, o que representa cada casa e o que significa cada arcano naquela casa, tá? Vamos lá? Vou falar da tua energia para o ano de 2026. Energia que vai pairar aí durante todo o ano. Uma energia linda, maravilhosa, que é da Imperatriz. Sintam a força de vocês nesse ano. A Imperatriz vem falar de uma energia de abundância, criatividade, amorosidade, estabilidade, aquele poder interno, uma energia extremamente feminina, de cuidado, de amor, de poder, de direcionamento, de uma condução, né, dos processos de maneira amorosa, cuidadosa, né? Então, é como se ao longo de 2026 você fosse trabalhando essas energias e agregando, sabe, cada particularidade dessa, como se você fosse olhar para os processos da sua vida e trazer para cada projeto, para cada processo, esse olhar firme, mais doce, um olhar de liderança, mais com amorosidade, né? Uma energia de trabalhar o merecimento, o prazer, o descanso, a segurança, aquela força interna, o brilho interno. Então, é um ano muito, mas muito propício para novos projetos, grandes transformações e uma energia de amorosidade e abundância muito grande para esse ano, tá? Tô falando isso para todos os signos quando tem aparecido, tá? Para algumas pessoas, uma energia
de gestação. E eu posso estar falando de gestação de um novo ser humaninho, mas também posso estar falando de gestação de grandes projetos, porque alguns projetos a gente trata como filho, como filha, não é? Que são projetos que a gente se dedica uma vida toda. Acaba virando mesmo uma energia muito forte, uma entidade dentro da nossa vida. Então, posso estar falando com pessoas que ao longo de 2026 ficarão grávidas, né? Ou eu também posso estar falando com pessoas que ao longo de 2026 desenvolverão projetos que se tornarão o projeto de vida dessas pessoas, tá? Que bonito isso aqui. Como é que tá? Essa aqui é energia para 2026, tá? Isso daí vai estar... Vocês vão trabalhar essa energia ao longo de todo o ano. Agora, como é que vocês estão agora? Vocês estão num processo de mudança, né? Rodando, 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 de cima sobe, de baixo desce o tempo todo, né? Período de grandes transformações, de grande mudança, de mudanças inesperadas, né? Coisas que estão acontecendo nesse momento que vocês não estavam esperando. Alguns até estavam esperando, mas não estavam esperando que a mudança fosse tão grande, né? Às vezes a gente tem uma previsão, a gente vai meio que se esperando alguma coisa, e quando acontece, a coisa é maior do que a gente está imaginando, para o bem e para o mal. Às vezes a gente imagina uma situação extremamente caótica, e não é tão caótico quanto a gente imagina. Às vezes a gente imagina uma situação branda, e vem aquele tsunami, né? Então, assim, a roda sempre tem esse componente de surpresa, mas sempre é uma mudança que te joga para um outro patamar. Eu, particularmente, gosto muito da roda e sempre falo, para mim são sempre mudanças muito positivas, porque eu sempre me pauto que é a roda da fortuna, né? Então, e aí... Uma coisa que é importante salientar aqui. Vocês vão perceber ao longo da leitura... Gente, eu peço desculpas para vocês. Tem um vizinho aqui com uma furadeira. Eu tô gravando no finalzinho do ano, naquele período mais quente, né? Quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. Eu tô com as janelas do lado de cá fechadas, porque tem uma vizinha que tá com som alto. Tem esse outro vizinho com a furadeira. Eu não quero ligar o ventilador por conta do barulho, tá? Porque senão vai ficar pior ainda. Então eu peço um pouquinho só de paciência, tá? E eu peço paciência, inclusive, porque eu preciso gravar hoje, senão não vai dar tempo de eu gravar todas, tá? Então, por favor, realmente peço mil desculpas. Vamos continuar. Vocês vão perceber que todas as casas, elas se conversam, né? Então, imagina, você está com muitas mudanças, muitas transformações. A coisa está acontecendo, tua vida está em ebulição. E claro que isso, né, está acontecendo. Porque quando a gente trabalha essas duas energias aqui, não tem como ficar parado. A Imperatriz, por mais que ela tenha aquela energia da segurança, né, ela tem uma postura nos tarôs mais tradicionais, ela está sempre sentada. O que demonstra que ela está ali, ó, plena, segura, né, da posição dela. Por mais que você tenha essa energia, assim, a certeza de quem você essa roda da fortuna está movimentando muito a tua vida. Então, é uma movimentação que vem acompanhada de uma segurança. Aqui não é uma movimentação desembestada. Por mais que a roda sejam mudanças tão grandiosas que tendem a te tirar do eixo, a força da Imperatriz, ela te segura, ela te dá suporte emocional, ela te dá estrutura psíquica, emocional e inclusive suporte financeiro por conta da abundância, né? Da força dela. E a abundância
para além também da questão financeira, é aquele sentimento, né, de que eu mereço tudo, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tem uma energia aqui também de nada me falta. A força o poder da abundância é justamente esse, é saber que você sempre vai ter todas as suas necessidades acolhidas, tá? Então tem essa força aqui, nesse momento, para você. Agora a gente vai falar da tua casa, onde você mora, onde você se reconforta, que eu posso estar falando aí nessa energia de conforto, de fato, da casa onde você mora ou do lugar onde você encontra aquele acolhimento, que às vezes não é onde a gente mora, né? Vocês vêm com a energia do louco, que é uma energia leve, animada, jovial, despretensiosa, né? É como se as coisas na tua casa tivessem perdido peso. Sabe aquela fase em que todo mundo tá se dando bem, sabe? Todo mundo conversa, não são conversas densas, talvez não sejam conversas profundas, tá? Mas não tem aquele clima de rusga, de animosidade, porque o louco, ele é leve, né? Ele tá ali, ó, olha, uma pessoa que tá para se jogar assim, ó, de costa, né? Tá preocupado com alguma coisa? Tá preocupado com nada. Talvez esse seja um alerta para você, tá? Talvez você esteja olhando as situações sem dar a devida importância, de maneira irresponsável, tá? Então fica alerta aí. Qual que é a tua energia? Qual que é a tua postura em relação à tua casa? Você tá numa vibe mais de leveza ou você tá numa vibe mais de irresponsabilidade? Se a vibe for de leveza, ótimo, muito condizente com a energia da Imperatriz, tá ótimo. Se for uma energia mais de irresponsabilidade, eu não tô nem aí, ó, com conta, com o papel que eu devo desempenhar aqui nessa estrutura, nessa casa, nessa família. Eu não tô nem aí para pagar boleto, cada um que se vire, eu quero saber, né? Quero mais meter o louco. Se a tua postura é essa, é chegado o momento de mudar. Porque essa não é uma postura condizente com quem tem a energia da Imperatriz. A Imperatriz, ela não foge das responsabilidades. Afinal de contas, ela não está nesta posição aqui porque foi negligente em alguma área da vida. Justamente o contrário. É por ela ter noção do papel que ela desempenha, da responsabilidade que ela desempenha, que ela, ao longo dos anos, se credenciou a ocupar essa posição. Ninguém é imperador, imperatriz à toa, né? Fiz uma leitura, né? Já comentei isso aqui no canal, fiz uma leitura há um tempo atrás e foi comentado assim, mas esse aqui é o herdeiro. Pode ser o imperador que é o herdeiro. Eu falei, não, aqui ainda não é o caso do herdeiro. Eu falei, aqui a pessoa que é o arquétipo do imperador e da imperatriz, ele está lá porque ele conquistou esse posto. Ele não herdou de mão beijada, tá? Que não é meritocracia, não, né? Sabe aquela... Não é meritocracia. Não que eu acredite em meritocracia, tá, gente? Aqui não é herdeiro. Aqui é a pessoa que fez por merecer, tá? Agora, independente de meritocracia, tá? Agora, analisa bem a tua energia aqui, tá? Olha bem direitinho como está sendo a sua postura na tua casa. Porque o louco tem essas duas energias, tá? Você pode estar agindo de uma maneira ou de outra. Veja o que está acontecendo por aí,
tá? Ah, outra coisa também que é importante. Para algumas pessoas, esse louco pode representar mudança de casa. Porque o louco fala de um início de uma jornada, tá? Você está partindo para uma viagem. Então, pode ser, em alguns casos, e talvez seja para uma única pessoa, no máximo 2, não mais que 3, que seja uma mudança de casa e para alguns pode até ser mudança de cidade, estado, tá? Porque é o início de uma jornada. Então, é como se você pegasse a sua família e fosse viver num outro local. Ou como se você tivesse que deixar a sua família para viver num outro local, tá? Começar do zero. Vamos falar de trabalho, gente. Trabalho tá uma energia bem interessante aqui. Porque o que eu vejo na área de trabalho para quem é do signo de Leão? Uma carta maravilhosa, que é o Sol, né? Que é uma energia de vivacidade, abundância, clareza, verdade vindo à tona, você tendo noção de tudo que está acontecendo, você percebendo os sinais, identificando o que precisa ser feito, ao mesmo tempo tendo força, coragem, vigor, sabedoria para agir de acordo com o que está sendo pedido para você, tá? Porque a carta do Sol, ela tem uma energia maravilhosa, né? De força, de poder, de segurança, né? E quando a gente junta essa energia aqui, Sol Imperatriz, uau! E aí vocês percebam, né? Que de fundo aqui, ó, tem um amarelão. Aqui também, ó. Percebem que nada é aleatório? Então pensem a força quando vocês colocam todas as características da Imperatriz que eu já elenquei aqui, com as características do Sol, com a força e o poder do Sol. Para a área de trabalho isso é incrível, né? Posso estar falando de quem vai estar aí galgando novos postos, tá? Postos de liderança, inclusive. Postos que você vai ter que ter uma visão estratégica, expandir a tua visão, tá? É uma energia muito de abertura de possibilidades. Mas vocês também vêm com a carta da Lua na casa de trabalho, que pode estar falando de uma ilusão. E aí, mas Cris, se eu vou ter tanta visão clara, né? Como é que vê uma carta da Lua? Que a Lua é meio que a visão turva, né? A gente fala que a Lua é a ilusão porque a luz não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol. Como é que pode isso? Me explica. Gente, qual que é o lado sombra do Sol? É o ego, né? O Sol, ele tem uma força e um poder que a gente já vive, né? Sistema solar. Os planetas, eles giram em torno do Sol. O dia que o Sol é uma estrela, o dia que ele apagar, acabou o sistema solar. Vocês entendem a importância dele? Só que no lado sombra, quando o Sol, né, se sente, quando ele toma ciência do poder dele e começa a se sentir o Todo-Poderoso, né, quando o lado sombra se sobressai, o ego de quem está vibrando na energia do Sol explode. E quando você está movido pelo Sol, pelo ego, você não consegue fazer as análises corretas. Então, por mais que você tenha essa energia aqui, se você está utilizando apenas o lado sombra do Sol, realmente você ainda vai ter mais, você vai fortalecer ainda mais essa carta aqui, que é a carta da ilusão, a carta de quem está com a mente turva, de quem não consegue fazer uma análise clara da situação. Porque quando a gente sai no Sol, a gente está aqui no ambiente de sombra. Quando a gente sai do Sol, o Sol no meio que, né, deixa nossa visão, a gente não precisa de uma cobertura, né?
Tem gente que fica praticamente o tempo todo de óculos de sol. Tamanho o incômodo que a luz solar causa. Ela dá uma cegada também. Então, cuidado aqui na área de trabalho para que esse momento de tamanha força, luminosidade, expansão, sucesso, não turve a tua mente, tá? Cuidado com o ego aqui. Vocês têm tudo para esse ano ter uma carreira coroada de sucesso. Desde que vocês não deem margem para o lado sombra do sol, tá? Porque quando a gente junta lado sombra do sol com a essência do arcano da lua, a possibilidade de estrago é grande, certo? Vamos lá. Dinheiro, gente, casas distintas, né? Porque algumas pessoas têm como único rendimento salário. Outras têm aí outras formas de renda, então a gente costuma trabalhar, fazer uma leitura com casas separadas. Vocês vêm com carro? Carro pede força, pede ação, né? Mas pede, basicamente, assumam a rédea da vidinha de vocês, tá? Então, assim, onde eu vou gastar meu dinheiro? Onde eu vou fazer os meus investimentos? Né? Às vezes a gente escuta muita gente, né? E a gente às vezes escuta pessoas que a gente escuta porque essas pessoas são referências em determinadas áreas, né? Investimentos, por exemplo. Mas é importante que vocês tenham uma visão, né, muito aguçada, discernimento, né, clareza, poder, que enxerguem o seu poder também para identificar onde é que você vai colocar esse dinheiro. E aí, o carro não é uma carta de delegar poderes para o outro. É uma carta de você assumir o teu poder. E aí a gente tem Imperatriz, que é uma carta de muito empoderamento, e o carro que pede esse empoderamento. Então, para dinheiro ao longo deste ano, as decisões devem ser suas. Não é delegar para outra pessoa. Lembra aqui, ó, casa tem uma energia de responsabilidade. Como é que você vai conduzir a tua vida financeira se na tua casa você tem um louco? Como é que faz esse meio de campo? Você precisa segurar a rédea. E aqui, se é dinheiro, implica diretamente na tua casa de casa, né? Casa da casa. Mas aí, lá na casa da casa, você tá metendo louco. Como é que faz isso? Percebe? Então, assim, aqui precisa, né? Para além dessa coisa, precisa que vocês equilibrem aí o aspecto mais emocional, mais, né, afetivo, com o aspecto racional, né? Saber onde, quando e como os recursos serão gastos. Entendeu? E aí é meio que colocar esse louco, você dá uma enquadrada no louco aqui. Porque se vocês deixarem essa energia da irresponsabilidade do louco afetar a área financeira, né? E afetar em que sentido? Você não tá nem aí, vai gastando por conta. Sabe quando você tá numa energia de tudo você passa o cartão de crédito, tudo você passa o cartão de crédito e vem, Deus proverá, Deus proverá. E aí quando você percebe, já perdeu o limite, né? O carro já perdeu o controle. Então, não delega para outras pessoas. Precisa fazer cortes? Precisa ser racional em relação a isso?
principalmente porque a gente está numa energia de começo de ano e a gente gasta pra caramba, sim, é você quem tem que direcionar isso daqui. Que cortes eu preciso fazer? É você quem sabe. Que investimentos preciso fazer? É você quem sabe. Não é demandar para o outro. Não é delegar para o outro. Não é meter o louco aqui, não. Aqui é assumir a responsabilidade, tá? E se você não fizer isso, gente, vai dar ruim aqui na casa, tá? Vamos lá, vamos continuar. Uma pausa para uma aguinha, tá um calor lascado. Relacionamento agora, tá? Relacionamento, gente, tá bem desafiador, tá? Porque vocês vêm com uma energia da torre e da morte. Esse desafio vai depender muito, o tamanho do desafio vai depender muito de como você vai olhar para essa situação. Claro, cada um vive uma realidade, cada um tem um cenário de vida, cada um tem um suporte emocional, enfim. Mas a torre, ela vai sempre falar de uma ruptura drástica, de algo que você não está esperando e que vai acontecer, e que quando acontecer, gente, vai abalar, né? E tem o potencial mesmo de balançar o coreto. Mas aqui é necessário que essa torre caia. Porque quando a torre aparece num relacionamento, é porque a coisa já chegou no limite. Não tem mais o que desnudar, não tem mais o que esgarçar, não tem mais o que trabalhar. Então, ou você põe a casa abaixo e reconstrói do zero em base sólida, ou então não tem mais possibilidade nenhuma, né? E aqui me vem forte a energia de divórcio, porque é algo que chegou no limite extremo. E aí vem a torre e em seguida a morte. Ou seja, é uma ruptura que vai sim causar muito estrago, tá? Posso estar falando aí de quem vive relacionamentos muito antigos, tá? Mas, feito essa ruptura, tomada essa decisão de que, olha, não dá mais, não consigo mais, preciso mudar, preciso, né, dar um tempo. Esse processo, até essa tomada de decisão de romper, ou de alguém romper com você, vai te encaminhar para um processo de transformação e de renascimento tão grande, tão grande, tão grande, que ao final do ano, quando você tiver superado isso daqui, você não vai nem se reconhecer. Ao final desse processo aqui, quando tudo isso terminar, você vai olhar para você internamente, você vai olhar no espelho e vai falar: eu me tornei, apesar de todo o processo de dor, eu me tornei essa imperatriz aqui. Não foi fácil, não foi tranquilo, chorei, me descabelei, mas eu consegui ao longo desse ano uma transformação tal que hoje eu me sinto com a força da imperatriz, tá? Lembrando, é uma energia né? Não tô falando de gênero, tá? Mesmo um homem, né, que passa por esse processo aqui, ele pode vivenciar tudo isso e ao final do período olhar para a força interna dele e se olhar com amorosidade, que é uma das características da imperatriz.
olhar para tudo que ele passou e para além de toda dor, sofrimento, né? Olhar para o processo de reconstrução, de transformação, de renascimento dele com muita força e amorosidade. Se olhar também com amorosidade. Então, assim, é desafiador, sim. Não vou dourar a pílula. Tem uma energia aqui forte para términos de relacionamento. Vejo, inclusive, términos de relacionamentos longos, mas que vão doer, obviamente, mas que, passado isso daqui, a energia de recomeço é muito grande. Percebam que aqui, ó, lá dentro, né, como se fosse assim, no cerne da pessoa, tem uma energia de renascimento, de uma... me vem, sabe que uma música? Novas Auroras, do Chico Science. Estava ouvindo um dia desses. Mas assim, um recomeço. É como se algo tivesse surgindo depois de um período escuro, tá? Vamos seguindo. Energia para a vida social. Uma energia bem bonita. Depois desse sufoco que foi a vida afetiva, né? O que eu vejo? Apesar de vocês estarem aqui, né? Essas dificuldades e tal, os processos, a vida social de vocês vai proporcionar um equilíbrio, uma cura, né? Eu não vejo vocês, apesar desse desafio aqui de relacionamento, não vejo vocês enfurnados em casa, né? Não tem uma energia assim de ficar chorando, sabe? Vejo justamente o contrário. Vejo vocês buscando, através da vida social, formas de se reencontrar e se reencontrando de fato, tá? Equilibrando aí. Então, assim, como se você tivesse sofrendo muito, né, para esse processo de reconstrução, mas que você encontrasse suporte na tua vida social. E aqui não estou falando de balada, não estou falando, né, tô falando de você encontrar um grupo ou encontrar alguma coisa que vá trazendo sentido para a tua vida, curando o teu processo, né? Às vezes quando a gente falei muito de relacionamento aqui de longa data, às vezes quando a gente vive um relacionamento de longa data e a gente termina, a gente fica até que meio perdido, né? Porque você tá tão ali envolto na energia, numa terceira energia que se cria, né? Com um relacionamento, porque um relacionamento tem fulano e beltrano. E aí, desse relacionamento dessas duas pessoas, né, dessas duas energias, cria uma terceira que é do relacionamento. Você vive tanto em função daquilo, né, que perde a identidade. Então, essa temperança é como se você estivesse reencontrando a sua identidade ou descobrindo algo que você sequer imaginava de você. Tá? Como se você fosse encontrar força numa nova atividade, num novo grupo social, em algo que você vai fazer fora de casa, tá? Que vai movimentar a tua vida. Pode estar falando de viagem? Pode. Né? Até pode. Mas eu vejo muito assim, grupos, né? E vejo, né, o que me vem é essa movimentação, assim, sabe? De você tá com um grupo que você vai construindo uma base com esse grupo, tá? Vai se reequilibrando com esse grupo, tá? Em vez de falar de você estar se reencontrando com um grupo, né? É assim, um grupo que às vezes você fez parte, aí saiu e retorna agora e é bem acolhido, né? Bem amparado, tá? Vamos falar de contrato agora? Contrato é tudo que você põe seu nome, tudo que você assina. E tenho, né, eu tenho falado exatamente desse jeito com os outros signos que eu já gravei. Tudo que você assina
da coisa que a gente acha que não tem a menor importância, do micro até o macro. Então, desde uma academia, contrato de streaming, de telefonia, os exemplos são todos os mesmos, tá? Para ficar bem fixo. E desde esses contratos, né, que aparentemente são coisas simples, triviais, mas que se não forem bem observados, dá aí uma dor de cabeça lascada, né? Principalmente quando a gente quer sair desses contratos. E até coisas maiores, compra de carro, casa, né? Apartamento, enfim. Tudo que a gente põe o nosso nominho ali, tá? Vocês veem com a energia da força. E aí, pede um autocontrole, pede que vocês segurem o tchan. Ah, Cris, você está dizendo que ao longo de 2026 não vou poder assinar nada? Não, ao contrário. O que eu estou dizendo é para que vocês tenham autocontrole. Que vocês pensem 2 ou 3, né? Que peçam ajuda dos universitários. Às vezes um contrato está ali meio, umas cláusulas meio estranhas, né? Contrata um advogado. Contrata alguém que pode dar uma esclarecida. Conversa com alguém, né, que tem um entendimento um pouco maior. Né? Mas não saiam assinando qualquer coisa. Exemplos rotineiros, né? Porque o tarot tem às vezes as pessoas têm principalmente aqui que eu estou trabalhando só com os arcanos maiores, né? Que são os grandes acontecimentos, grandes energias. Eu gosto muito do tarot para as questões do cotidiano. Então, vamos lá. Começo de ano. Novas decisões. Vou me cuidar, vou para academia. Aí vai lá, faz um plano anual para academia. Né? E aí, sem pensar, sem analisar o que a academia oferece, quanto tempo eu posso me dedicar para os exercícios, aquela coisa básica. Vai né, na sorte. Né? E aí quando vai ver, não tem tempo, não tem disposição, às vezes não tem saúde para o que contratou, né? Porque às vezes você vai lá empolgada, vai no crossfit, e aí tá com o joelho todo estourado e não consegue fazer os exercícios. Então assim, aqui olha o que você vai fazer. Pondera, analisa. Identificou que é aquilo mesmo que você quer? Aí sim, assina. Mas não faça as coisas de sopetão. Planeja com antecedência, tá? Ainda que seja um contrato de academia. Certo? Agora, a gente vai falar de um alerta. Todo arcano maior, ele tem um lado sombra e um lado luz. Aqui é só o lado sombra, tá? Vocês vêm com o mundo, arcano do mundo, que é aquele que fala dos encerramentos de ciclo. O que eu vejo aqui para quem é de leão? Muitas dificuldades para encerrar ciclos. Então, observem bastante onde você já não pode mais estar. O que eu preciso encerrar? Que aprendizado eu preciso colher de determinada situação? Que porta eu preciso fechar? Porque se eu não fecho a porta, eu não proporciono espaço para o novo. Se eu estou sempre... se eu abro... Vamos pensar uma coisa, né? Se eu estou sempre com vários... Eu tenho várias decisões para tomar, vários ciclos, várias decisões que
É que tá me vindo tanta coisa que eu não tô conseguindo processar, né? Vamos lá. Primeiro exemplo que me veio aqui na mente. Você tá trabalhando no teu computador. Você tem lá várias abas abertas. Quando você trabalha com várias abas abertas, o teu computador, ainda que você não esteja usando, você vai deixar lá tudo aberto. O teu computador vai ficando lento. Você vai perdendo força, né? Você vai perdendo rapidez de processamento, né? Do que precisa ser feito. Então, a carta do mundo é como se você fosse fechando as abas para concentrar a energia. Porque se a gente fica com várias áreas da vida em aberto, a gente não consegue entender o que precisa de fato, né? A gente não consegue encerrar, não abre espaço para o novo. Às vezes a gente está com uma aba aberta de algo que já passou há muito tempo. E o fato da gente simplesmente não ter a coragem de encerrar uma determinada situação faz com que a gente não comece novo. Tá? Exemplos tem aos montes. Relacionamento, que é o que está aqui bem desafiador. Se você não encerra esse ciclo, se você não aceita que isso aqui acabou, como é que você vai dar espaço para o novo? Como é que você vai se permitir renascer se você não aceita o término? Então, saiba onde não te cabe mais. Saiba e aceite, né? Porque às vezes a gente sabe, mas não aceita. Saiba e aceite que ciclos devem ser encerrados. Nem tudo é para a vida toda. Aliás, quase nada é para a vida toda. Tá? Então, o alerta aqui saiba encerrar ciclos. Entenda e aceite quando os ciclos se encerrarem, tá? Que coisa, né? Às vezes, quando uma carta que tem um potencial, né, muito positivo cai no alerta, é onde dá mais margem, sabe? Porque às vezes cai uma carta que já é embaçadinha, assim, aqui fica até mais fácil. Tipo, cai a torre aqui, o bicho vai pegar e pronto. Mas quando é uma carta, né, que tem um potencial bem positivo, às vezes ela dá uma truncada. Mas principalmente porque essa combinação aqui tá bem desafiadora mesmo, tá? Agora, se aqui é só o alerta, aqui é o presente do universo, aqui é só o lado luz do arcano, então é o presente, é Deus te mandando algo de muito positivo, e vocês vêm com a carta do julgamento. A carta do julgamento fala de você fazendo as pazes com o passado, de você internalizando tudo que você viveu, tudo que você compreendeu, né? Os processos voltam para a tua vida para que sejam resolvidos e você, né, mandando ver, sabe, conseguindo ressignificar ou, em algumas situações, transformar esses processos do passado. Né? Vejo aqui muita cura no sentido de você não deixar mais o passado te dominar. Então tem essa energia muito forte, né? E percebam uma coisa que me veio agora. O semblante dessa imperatriz, né? A imperatriz, ela tem muita força, muito poder e muita tranquilidade, né? Ela não demonstra, não é que ela não demonstra, ela realmente não está preocupada com nada, né? Então aqui é como se você conseguisse transmutar todo trauma, toda mágoa, tudo que aconteceu no passado, você conseguisse reverter a ponto de exibir esse semblante aqui, tá? E para finalizar, um conselho
para o ano de 2026, vocês vêm com a energia do Imperador. E vejam que energia bonita, porque vocês têm aqui na energia do ano a Imperatriz e o Conselho Imperador, o casal imperial aqui na mesa. O Imperador dá conta de que vocês serão brindados também neste ano com sabedoria, força, poder, manifestação, controle, autocontrole, discernimento. Então, o quanto todas essas energias aqui, né, somadas à energia da Imperatriz, vai meio que fortalecer o leonino para lidar com esses desafios. Na área de relacionamento, né, na área de dinheiro, mesmo de trabalho, para identificar essa sombra aqui, né, para transmutar essa energia de responsabilidade na casa, né? É meio que como se você entendesse o teu poder e se valesse desse teu poder para ir direcionando, né? Avançando e conquistando posições melhores, mais estratégicas e dominando esses cenários que estão mais desafiadores, tá? Claro, como eu disse, tem desafio? Tem, mas vocês não podem esquecer que na energia principal tem a Imperatriz e que o conselho é: haja como imperador, se aproprie dessa força que o universo está dando para vocês, certo? É isso, meus queridos, minhas queridas, obrigada por essa leitura, foi maravilhosa, eu achei, né, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, a gente se encontra em qualquer outro vídeo do canal. Um feliz 2026!